Punha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Vamos orar? Chamar aqui o irmão Oliveira para fazer esta oração. Os irmãos estão oferecendo culto em ação de graça? Certo. Pai do Senhor, igreja, oremos. Bendito e eterno Deus, todo-poderoso e santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai querido e Pai amado, e agradecemos, estamos, Pai querido, por estar na tua presença nesta noite. Meu Deus, te louvamos, Pai querido e Pai amado, porque estamos no melhor lugar. Escolhemos estar no melhor lugar, Pai querido e Pai amado. Te apresentamos, Pai querido, teus servos e filhas que estão aqui, Pai querido, oferecendo esse culto em ação de graça, por bênção recebida da tua parte, Pai querido e Pai amado. E também pedido de oração, Senhor, a tua serva, que está indo ali, Pai querido, a capital São Luís, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com ela, Pai. Tu és o médico por excelência, Tu és o médico dos médicos, Pai querido e Pai amado. A nossa confiança é em Ti, Senhor, porque como diz o salmista, Pai querido e Pai amado, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Pai querido e Pai amado, te apresentamos este culto de missão a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, meu Deus, nos dá entendimento, ensinamento, abrir o nosso entendimento, Pai querido, para entender a Tua palavra nesta noite, e assim nós rogamos a Ti e te pedimos em nome de Jesus, amém. Tudo bem, meus irmãos, graças a Deus, obrigado. Aqui estamos mais uma vez para adorar a Deus, nosso culto chamado culto de missões, né, com o objetivo de adorar o Senhor e de promover o trabalho missionário. Queremos apresentar os irmãos que nos visitam nesta noite. Está aqui o irmão Mateus, fique de pé. Onde está o Mateus? Ali está. E também o Gustavo. Onde está o Gustavo? Fique de pé. Ali está. Muito bem. Tem mais alguém nos visitando? Se tiver, se manifeste. Tem esses dois irmãos. Querem receber com alegria esses dois amados? Vamos dizer bem forte: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se bem, meus irmãos. O irmão que está mais perto aí do nosso visitante, dê um aperto de mão em nome de Jesus, em nome da igreja, e dando a ele boas-vindas. Meus irmãos, nós vamos prosseguir o trabalho do Senhor. Estou vendo aqui que o vocal de jovem está bem desfalcado. Dá para cantar? Dá para cantar, né? Vocal de criança também não tem. Vamos ouvir o vocal Osama e logo após o vocal Lírio dos Vales, junto com os adolescentes, né? Adorando o nome do Senhor. Depois desses dois louvores, o irmão Gilbevan, uma oportunidade para também adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Depois dos louvores, nós vamos ouvir a nossa irmã Lucília, que é a nossa promotora de missões, com a palavra, trazendo aqui aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. O vocal Osama cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Aleluia. Queremos ver o teu milagre, Senhor. Aleluia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Aleluia, Jesus. Queria tanto receber
Graças a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Gilbervan adorando a Deus. Nós queremos ainda apresentar a irmã Isabela, está conosco da congregação Peniel, também a mãe do irmão Wagner, né? A mãe do irmão, a sogra do irmão Wagner. Ali está. Querem receber as nossas amadas irmãs com alegria? Digo amém. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos adorar a Deus com essa canção que você conhece. Adore ao Senhor juntamente comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Mais playback. Aleluia, Jesus. Adore. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Adore. Cada vez que a minha fé é provada, não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Plantar e vencer, plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o teu nome, meu Pai. Glória a Deus. Cante mais uma vez. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A paz do Senhor, amém? Irmã Lalais, depois da minha fala, a senhora com um louvor, viu? Mesmo eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. É muita satisfação e alegria, mais uma vez, poder estar aqui, porque assim o Senhor permitiu e eu fico feliz, porque Deus é fiel. Glória a Deus, toda honra e toda glória para o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele veio receber o nosso louvor hoje, a nossa gratidão a Ele. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vou ler aqui rapidamente o nosso movimento de mês de junho, que eu sempre leio aqui. Nossa Secretaria de Missão, culto de missão 411,10, que é a nossa oferta, glória a Deus por isso. A nossa ceia deu 509,35, glória a Deus. E o nosso carnê de missão deu 3.490, glória a Deus, porque vocês cooperam. Somando tem uma cota de R$150. Somando no total, no mês de junho, nós conseguimos R$4.560,45 para a glória de Deus. Então, é muita alegria. Aquele irmão que não contribuiu ainda, que sente o desejo de contribuir na obra missionária, peça para Deus. O Senhor disse que tudo que nós queremos, devemos pedir para o nosso Deus. Se é um emprego, peça para o Senhor, que Ele abra as portas. Aonde o homem não pode, Deus pode. A porta fechada, só o Senhor pode abrir. E se você tem um desejo de contribuir na obra missionária, peça ao Senhor, porque Ele poderia até dar ordem aos anjos para fazer isso, mas Ele nos escolheu para fazer essa obra aqui na terra. Então, nós somos escolhidos para fazer a obra missionária, contribuindo na obra missionária do Senhor, porque a obra é dele, nós só somos contribuintes. Amém? Nós temos aqui esse carnê aqui da Secretaria de Missão das Assembleias de Deus do Maranhão. Então, é sempre assim, quando tem algo, como é igual o refeitório aqui, desculpa, pastor, rapidinho. Quando tem algo da igreja, que pede para a gente contribuir, eu me alegro, porque eu sei que eu estou fazendo a obra do Senhor, e eu muito me alegro. Então, quando eu digo que aqui a Secretaria de Missão das Assembleias de Deus do Maranhão, ela chegou até aqui na nossa mão. A Assembleia de Deus do Maranhão, então está aqui na minha mão, para vocês contribuir na obra missionária, entendeu? Está aqui, eu vou entregar hoje, está marcando no dia 5 de julho, e eu vou receber no mês de setembro. Irmã, eu posso entregar só mês de setembro? Não, meu amor, você pode entregar antes, tudo bem, não tem problema. Mas, se não, vocês podem entregar o mês de setembro, tá bom? No culto de missão, e tudo bem. E aí você vai orar, vai colocar uma carta, algo parecido aqui, um pedido de oração. O que o Senhor desejar no coração de você, você vai colocar. Você vai colocar a sua oferta, mas também você vai colocar o seu pedido de oração. Porque a gente vai estar orando por vocês que estão contribuindo na obra missionária. Amém? Glória a Deus. E os irmãos vão entregar para vocês. E depois vocês vão me devolver com a oferta e o pedido de oração que vocês vão fazer. Vocês entenderam? Amém? Que dá depois de contribuir, diga glória a Deus. Amém. Vocês são bênção. Só um instantinho aí, meus irmãos. Só um instantinho.
Só um instantinho. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada contribuinte aqui da congregação Getsemane, tanto na obra missionária, como nas ofertas, nas outras campanhas que nós fazemos, como também nos dízimos. Eu digo isso para a glória de Deus. Congregação Getsemane é uma congregação abençoada. Em termos de contribuição, porque essa contribuição da Secretaria de Missões, todas as congregações fazem. E é prestado conta lá na nossa reunião, que acontece, reunião geral, que acontece no tempo central de 2 em 2 meses. A congregação Getsemane sempre está em primeiro lugar. Só perde mesmo para os contribuintes do tempo central, que é uma congregação maior. Mas de... Ele está aqui justificando, né, que o tempo central passa porque tem outros contribuintes na segunda-feira. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, da nossa irmã Lucília, que sempre está aqui incentivando os irmãos a serem fiéis. Também fidelidade nos dízimos, nas outras ofertas, isso é muito bom. Então, como forma de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, você que não está conseguindo contribuir, seja com seu dízimo, devolvendo a casa do tesouro, ou com as suas ofertas, peça a Deus graça e fidelidade, porque nós temos que ser fiel em tudo, irmão, em toda a nossa maneira de viver, incluindo dízimos e ofertas. Então, eu quero fazer nesse momento, pedir que você fique de pé, para nós fazermos uma oração especial em favor dos dizimistas e dos ofertantes na casa do Senhor. Sem o seu dízimo, sem a sua oferta, esse trabalho não avança. Só avança porque você está sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Pedi ao pastor Rodney que faça essa oração. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada ofertante, cada contribuinte. Que o Senhor continue levantando o exército de pessoas que se envolve na Missio Dei, que se envolve na missão de Deus. Eu quero orar pelos meus irmãos que ainda não são contribuintes. O Senhor sabe o motivo, pode ser que seja a falta de um emprego, ou a falta de um estímulo, mas que o Espírito Santo possa mover-nos nessa noite para ofertarmos mais e mais com alegria, que nós continue avançando para a glória de Deus na obra missionária. Continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo, que nós venhamos ser sempre prósperos para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos. Amém. A irmã Lala vai louvar a Deus, os irmãos obreiros vão distribuir o envelope da mobilização missionária da Semadema e também aproveitando o outro já com a salva para acolher a oferta para a obra missionária. Essa oferta do culto de missões, como os irmãos sabem, ela é destinada à nossa Secretaria de Missões local. Glória a Deus, salve da igreja com a paz do Senhor. Eu quero pedir a ajuda da igreja para nós adorarmos esse hino. Quem souber, adore comigo, porque a garganta não está muito boa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. Dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma comparar. Irmão, você custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando.
todas as almas que Jesus comprou. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Pai. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidados, porque uma alma tem muito valor. Aleluia. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia. Oh, glória a Deus, nós te adoramos, Pai. Aleluia. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Vamos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, sabe o valor que tem uma alma. Aleluia, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Queridos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, um versículo muito conhecido dos irmãos, de todos nós. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Os irmãos que estão em casa, faltaram muitos hoje, né? Mas você que não veio por motivo superior, ou por motivo qualquer outro, que esteja ligado no nosso canal, no YouTube, AD Bacabal, área 5, de qualquer lugar do país ou fora do país, porque internet não tem fronteira, né? Não sei se os irmãos aí da mídia podem nos dizer se alguém de outro país já acessou o nosso culto, porque pode ser que um irmão tenha um amigo, um parente, você compartilha o link para essas pessoas ouvirem a mensagem da palavra de Deus em outros países. Isso pode acontecer perfeitamente. Os irmãos que ainda não são inscritos no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Muito simples, entre lá. Os irmãos podem depois compartilhar nos grupos de WhatsApp o link para os irmãos se inscreverem, porque quanto mais pessoas nós tivermos inscritas no canal, mais visibilidade nós teremos. E a finalidade não é outra, irmão, senão anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas que estão em casa, que estão impossibilitadas de chegarem aqui, estão adoecidas,
ou mesmo pessoas amigas que podem estar compartilhando, ou seja, acessando o nosso canal e assistindo a mensagem da palavra de Deus. Esta é a finalidade. Então se inscreva depois aí no canal AD Bacabal, área 5. Quantos encontraram Efésios capítulo 2, versículo 8? Diga glória a Deus. O texto sagrado diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Jesus. Sentado como você está, feche os seus olhos. Querido e eterno Pai, que estamos nessa noite cultuando ao Senhor, adorando a Ti, meu Pai, em espírito e em verdade. Agora iremos compartilhar a Tua palavra para os irmãos que estão aqui no templo, bem como para os irmãos e amigos que podem ouvir, assistir essa mensagem neste momento ou em outro momento. Que Teu Espírito fale profundamente aos corações, que sejam tocados pelo Teu Espírito na nossa vida agora, Senhor. Que o Senhor revele por meio do Teu Espírito a palavra para o entendimento, a compreensão e a prática diária. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, a expansão do Evangelho na igreja primitiva entre os gentios era uma realidade. Desde que a igreja iniciou, desde que a igreja começou, os discípulos foram autorizados pelo Espírito Santo a expandir o Evangelho. Nós vamos encontrar no Novo Testamento pelo menos 5 passagens bíblicas onde o Senhor Jesus autoriza, determina, ordena que a igreja vá e pregue o Evangelho. Essa reflexão, inclusive, está fundamentada, está embasada em uma das lições que nós começamos hoje, a Escola Bíblica Dominical, que é a graça salvadora. Quero trazer como tema, inclusive, relacionando ao tema da lição que ainda nós vamos estudar, a graça salvadora. Então, o que eu for falar aqui, a maior parte do que eu for falar, do que eu escrevi, que eu rabisquei aqui, está na lição, que nós ainda vamos estudar. Mas achei interessante porque nós estamos no culto de missões. E o culto de missões é, como qualquer outro, é para se pregar a palavra de Deus, mas o culto de missões tem uma finalidade, de pregar a palavra de Deus para despertar os irmãos, para envolver os irmãos, toda a igreja, no trabalho que Deus quer que nós façamos, no trabalho que Deus quer que nós realizemos, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o Evangelho, que é levar as boas novas aos perdidos. Todos nós que aqui estamos, sejamos contribuintes ou não, em relação àquilo que já falei, mas a maior missão que nós temos a praticar, a realizar, a fazer no nosso dia a dia é testemunhar, é anunciar o Evangelho de Cristo, testificando das coisas que Deus fez, faz e fará por nós, né? Então nós precisamos entender isso. A igreja primitiva, ela entendeu perfeitamente isso, né? E aquela expansão do Evangelho que aconteceu na igreja primitiva, a partir do apóstolo Paulo, a partir dos demais apóstolos, não só o apóstolo Paulo, mas os demais apóstolos, o companheiro de Paulo, Barnabé, companheiro de Paulo, João Marcos, em algumas das suas viagens missionárias. Então, esse avanço da igreja, esse avanço, a expansão da pregação do Evangelho, trouxe muita alegria, muito prazer, muito contentamento para a igreja primitiva. E revelou também, naquele momento em que a igreja avançava, em que a igreja crescia, prosperava, porque o Evangelho estava sendo pregado. Paulo, tendo como seu companheiro Barnabé na plataforma das missões transculturais, na cidade de Antioquia, da Síria, uma grande metrópole da época, e Paulo, naquela cidade, com o apoio da igreja local daquela cidade, ele inicia, então, um grande trabalho missionário, o avanço da igreja, porque por onde Paulo passava, na Ásia Menor, pregando o Evangelho, junto com seus companheiros, ele implantava a igreja, ele criava a igreja, ele estabelecia uma igreja. Então isso trouxe alegria para a igreja, sobretudo para a igreja
de Antioquia, que era a base missionária. A igreja de Antioquia servia de base missionária. Inclusive é exemplo, é modelo para as igrejas locais de hoje. Toda igreja tem que ter uma base missionária. A igreja de Bacabal, e eu não me reporto apenas à nossa congregação, mas a igreja de Bacabal, ela é uma base missionária. É certo que ela precisa expandir essa base, avançar essa base. Inclusive amanhã no culto de doutrina, os irmãos, não sei se já estão sabendo, o pastor Raposo vai estar presente, porque está com quase um mês que ele não está aqui no nosso meio, por conta da cirurgia da irmã Albeniza, mas que está no processo pleno de recuperação. Ele vai estar, já anunciou inclusive nas redes sociais, ele vai estar amanhã, e amanhã vai ser despedido um pastor. Até alguns irmãos estavam pensando que era o pastor Edson Bispo, mas não é o pastor Edson Bispo, é outro pastor que tem o mesmo nome, pastor Edson, né? O Edson, que vai ser enviado para a Venezuela, para fazer missões transcultural na Venezuela. Então, até incentivo os irmãos a estarem amanhã no Templo Central. Esse culto especial de ceia é a primeira segunda-feira do mês. Mas bem, então isso trouxe alegria para a igreja, porque a igreja estava avançando. Irmãos, não tem nada melhor para nós crentes que conhecemos a verdade, que cumprimos a missão que Deus nos confiou, de ver a igreja crescendo. Quando a gente vê a igreja lotada, nós que somos líderes, pastores, dirigentes, líderes de departamento, os irmãos de uma maneira geral, quando a gente vê as pessoas se convertendo a Cristo, isso traz muito regozijo para a nossa alma, traz muita alegria para a nossa alma, porque a palavra de Deus diz que quem ganha a alma é sábio, sábio é. Então, se nós temos a missão de ganhar almas, isso quer dizer que nós somos sábios, pessoas sábias. Então, isso traz muita alegria, traz muito prazer para nós. Quando nós vemos a igreja crescer, os vocais lotados de irmãs, de jovens, de crianças, o templo cheio de pessoas novas convertidas, isso traz alegria. Mas quando a gente não vê isso, a gente fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então a igreja, na igreja primitiva, tinha essa alegria. A igreja crescia em números. Você só lembrar do apóstolo Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele começou a pregar a palavra de Deus junto com os outros apóstolos. Na primeira mensagem que ele pregou, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Quase 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Logo em seguida já eram 5.000 pessoas. Diz alguns historiadores que na primeira era da cristã em Jerusalém, a cidade de Jerusalém possuía aproximadamente 100.000 habitantes. E dos 100.000 habitantes que possuía a cidade de Jerusalém, 50.000 pessoas se converteram ao cristianismo. 50.000 pessoas debaixo de perseguição, de hostilidade do Império Romano. Muitos desses irmãos tiveram que fugir da perseguição, inclusive os apóstolos, discípulos, tiveram que fugir para outras regiões do Oriente Médio, da Ásia, mas onde eles chegavam, eles levavam o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. Então essa era a igreja primitiva, que tinha como base missionária a igreja da cidade de Antioquia, na Síria. Antioquia é uma cidade grande, uma metrópole da época, nós estudamos isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical, e também tinha um porto, então facilitava o trânsito, o tráfego da época, que não tinha transporte como nós temos hoje, era de embarcação, ou a pé, ou de jumento, de camelo, esse era o transporte da época, mas isso gerava muito resultado. Só que o crescimento da igreja, meus amados irmãos, também trouxe um problema. E esse problema precisava ser resolvido. Todo crescimento às vezes traz algum tipo de problema. Quando a igreja cresce muito, muita gente, muitas pessoas, vai ter algum tipo de problema. Desde o começo, desde a sua gênese foi assim. E o crescimento da igreja trouxe um problema que precisava ser resolvido. E esse problema era de ordem doutrinária. Que problema era este, pastor? Havia alguns crentes que aceitaram Jesus em Antioquia, em outros lugares, por meio do agir do Espírito Santo, na pregação do apóstolo Paulo, na pregação de Barnabé, na pregação de João Marcos, de outros missionários, que eles eram judaizantes. Então eles queriam guardar a lei. E o problema foi doutrinário. Porque o texto sagrado que eu li diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8.
O texto que o apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E aquele grupo que era pequeno, mas que fazia movimento, que fazia barulho, que trazia dúvida para os apóstolos, para a igreja que estava em formação. A igreja não precisava de problema. A igreja não precisava de dificuldade doutrinária, de dúvida doutrinária. Não, era a única coisa que eles não precisavam. Então eles tinham necessidade de resolver aquele problema, aquele desafio doutrinário, que era um desafio doutrinário do início do cristianismo. Os judaizantes, aquele pequeno grupo, afirmava que para ser salvo, as pessoas que aceitavam Jesus precisavam cumprir a lei. E, inclusive, eles afirmavam que a salvação estava condicionada à lei, à observância da lei, e que eles tinham que... Como é que é aquele mandamento lá do Antigo Testamento, que tinha que cortar o prepúcio? Circuncidado. Eles tinham que ser circuncidados. Tinha que acontecer a circuncisão. Isso é um mandamento da lei, na antiga aliança, que tinha que cortar o prepúcio da criança, ou o adulto, quando foi implantado. Todos os judeus tinham que fazer isso. Então os crentes, agora da nova aliança, os crentes nascidos de novo, um pequeno grupo, afirmava isso: todos precisam ser circuncidados, porque estava isso escrito na lei. Era um princípio da lei mosaica, mas o apóstolo Paulo entendia diferente. O Espírito Santo havia revelado ao apóstolo Paulo, por isso que ele foi o apóstolo dos gentios, porque ele implantou a igreja gentílica, porque na época existiam dois grupos, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Os gentios eram pessoas pertencentes a qualquer outra nacionalidade que não pertencesse à nação de Israel e que não pertencesse à religião judaica. Então, os gentios. E a palavra de Deus deixa muito clara que Deus, lá em João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou só os judeus. É certo que o mesmo João afirma, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele veio para o que era seu, mas os seus os desprezaram, não acreditaram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação não era só para os judeus, a salvação veio dos judeus, porque Jesus nasceu em Belém da Judeia. Salvação veio para os judeus, mas a salvação era e ainda é e será destinada a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações, a todas as pessoas. Basta tão somente crer. Quem crê, como diz o texto sagrado, e for batizado, será salvo. Então este foi um problema que surgiu na igreja primitiva. E aí, os apóstolos tiveram que fazer o quê? Fazer uma reunião, que foi chamado de Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, ele foi liderado pelo pastor Tiago, o irmão de Jesus. O irmão de Jesus foi que dirigiu o Concílio de Jerusalém. E aí eu quero ler aqui no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, para você entender o que eu estou falando aos irmãos. Preste bem atenção. Capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui eles entendiam e ensinavam que para a pessoa ser salva, ela precisava, segundo o costume, a lei de Moisés, ser circuncidado. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, aqui é uma discussão teológica, está acontecendo entre Paulo e Barnabé e esse grupo de irmãos que eram judaizantes, guardadores da lei. Há uma discussão teológica. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros,
com respeito a esta questão. Então, eles resolveram, olha, nós não temos poder de resolver isso aqui. Estamos aqui em Antioquia, a nossa cidade, a nossa igreja é a base missionária, vocês estão entendendo equivocadamente a mensagem do Evangelho, porque eu estou ensinando a vocês, está escrito na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é porque vocês vão deixar de guardar ou não guardar, não é porque vocês vão deixar de observar ou não observar a lei, que vocês vão ser salvos. A salvação é um favor imerecido de Deus a toda a humanidade, não é pelos méritos humanos. É certo que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, há um processo de transformação, um processo de regeneração, de justificação e também de santificação. A santificação ela é instantânea e também ela é progressiva. No momento que você aceita Jesus, você já recebe o perdão dos pecados, já é selado pelo Espírito Santo, não pertence mais ao mundo, pertence ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro daquele e daquela que aceita Jesus como Salvador. Mas o processo de santificação acontece em dois momentos distintos. Acontece quando você se rende aos pés de Cristo, se você aceitou a Jesus de coração, não importa o que já tenha feito, se você morrer ali, você vai para o céu, ou se acontecer o arrebatamento, também você vai para o céu. Mas a vida segue, a vida prossegue, e aí cada um de nós precisamos desenvolver uma vida de santificação. O escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então ser santo é ser separado do mundo, é ser separado do pecado, da maldade, da iniquidade que existe e predomina nesse mundo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a santificação ela é progressiva. Cada dia você tem que melhorar. Por isso que eu gosto de um corinho que cantava muito. Meu pastor, quando eu morava em Esperantinópolis, que não está mais aqui, está na glória, pastor Luciano, ele gostava muito de cantar esse corinho. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Vou ensinar para vocês. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Deu para pegar? Foi só um ensaio. Vamos lá, agora todos juntos com a banda. Sempre melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Mais uma vez. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando, melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus! É assim a vida do crente. A vida do crente é uma reta ascendente, nunca descendente. Você não pode regredir. Você não pode estagnar, você não pode parar, você tem que avançar. Avançar na intimidade com Deus, avançar na oração, na pregação, na leitura da palavra de Deus, no compartilhamento do amor de Deus, na evangelização, no discipulado, em tudo que diz respeito ao reino de Deus. Então, nós vamos voltar aqui ao texto. Então, o texto continua aqui no versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Estava entre eles, comungando com eles, mas eram guardadores da lei. Seita dos fariseus, né? Que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então,
versículo 6. Eu estou lendo versículo 6, capítulo 15. Se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. E estava a igreja reunida, toda a igreja, apóstolos, presbítero e os irmãos de uma maneira geral, para examinar aquele problema teológico. A igreja não precisava daquele problema. A igreja estava alegre, cantando, jubilando, crescendo. Cada dia o Senhor acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Mas surgiu o problema. E agora? Vamos resolver. Tiago, que era o líder, que era o pastor, presidente daquele concílio. Concílio, irmãos, é uma reunião onde se delibera, como nós temos hoje, por exemplo, a reunião convencional. Temos a CEADEMA, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, que é ligada à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Por exemplo, o nosso dogma, o nosso credo, é aprovado pelo concílio, pela reunião que acontece entre pastores filiados à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Há outras medidas que são aprovadas pela Convenção dos Estados, das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Então isso era o concílio. O concílio era liderado pelo apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. Era irmão de Jesus. Então, eles se reúnem com os presbíteros, com os irmãos, para resolver aquela questão. E aí, escute bem o que aconteceu. Eles resolvem a questão e vão afirmar categoricamente, enviando carta, enviando representantes às igrejas, que aquele problema estava resolvido. Mas eu vou ler antes para você entender como o problema foi resolvido. E era um problema teológico. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro, o apóstolo Pedro, estava presente naquele concílio. Tomando a palavra, e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios, está falando, que os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Não estava se referindo ao grupo de crentes judeus, estava se referindo ao grupo de crentes gentis, de outras nações, de outras nacionalidades. Continua no versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, que tentais a Deus, ponde sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. O que é que Pedro está defendendo aqui? Naquele concílio, Pedro toma o discurso e defende que a salvação é pela graça e não pelas obras, e não pelas observação à lei. Não, ele está defendendo, inclusive mostrando que ele foi levado para pregar a Cornélio, que era um gentio, e que o Espírito Santo se manifestou, derramando poder sobre ele e a família. Então está fazendo a sua defesa naquele concílio, naquela reunião, para destruir aquela ideia criada por aquele grupo de judaizantes, que a salvação, para alguém ser salvo, precisava observar a lei de Moisés, ou precisava fazer, a palavra sempre me foge aqui, a circuncisão. Essa palavra quer fugir da minha mente. Precisava fazer a circuncisão. Vamos então, o parecer de Tiago, o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, que era o líder, o presidente daquele concílio, concílio de Jerusalém. Mas antes do apóstolo Tiago falar, Paulo também traz a sua observação, e Barnabé, no versículo 12, só você acompanha. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então Paulo vai trazer, apresentar um relatório, uma narrativa verdadeira, autêntica, junto com Barnabé, das coisas extraordinárias que Deus estava fazendo, pelo evangelho da graça, pelo evangelho da misericórdia, pelo evangelho pleno, dos sinais, das maravilhas, das curas que Deus estava fazendo, pela instrumentalidade dele, no poder do Espírito Santo de Deus. Aí Tiago, que é o líder daquele concílio, toma a palavra dizendo: irmãos, versículo 13, depois que eles terminaram, falou-lhes Tiago dizendo: irmãos,
atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas deste século. E aí ele prossegue na sua defesa, no seu entendimento em relação àquela crise. E é importante destacar, meus amados, que no concílio de Jerusalém, ele mostra para todos que aqui estão, que ali estavam, melhor dizendo, ele mostra para todos que ali estavam que a salvação era unicamente pela graça. Estava dispensado, não precisa você se circuncidar, não precisa você passar pelo processo da circuncidação, agora você precisa ser unicamente crente em Jesus Cristo. Essa foi a decisão do concílio, e eles encaminharam essa decisão para as igrejas que estavam sendo implantadas pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. O concílio de Jerusalém, meus amados, foi realizado entre os estudiosos afirmam que foi realizado entre os anos de 48 a 50, ou 48 a 50 depois de Cristo. E ele reuniu os apóstolos, presbíteros e a igreja para decidir essa questão. E essa questão, ela foi decidida, sabe por quê? Porque o propósito de Deus era mostrar a misericórdia, a compaixão e a salvação a toda a humanidade. Por isso que eu li aos irmãos no texto sagrado de Efésios 2:8, porque a salvação é pela graça. A graça se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. Por que é que nós estamos aqui? Porque a graça nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos perdoou. Apesar de nós, a graça de Deus alcançou as nossas vidas, e nós estamos trilhando, caminhando, servindo a Deus, até que um dia nós sejamos arrebatados ou ressuscitados para estar com Ele e com Ele reinar eternamente. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sob a direção do Espírito Santo, Tiago, o líder da igreja, o líder daquele concílio, reconhece que a salvação alcança a todas as nações. Aquilo que era do judeu, os judeus poderiam continuar fazendo, era prática, era costume, era lei. Aquilo que era deles, podem continuar fazendo, mas a salvação, na graça de Deus, para os gentios, vocês estão dispensados desta prática religiosa. Simplesmente vocês precisam fazer o quê? Obedecer a Deus, amar a Deus. E é interessante observar que ele continua falando: o que é que vocês têm que fazer? Se afaste da prostituição, se afaste do adultério, se afaste da pecaminosidade, sejam novos em Cristo, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui no versículo 27, enviaram portanto Judas, Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que coisas são essas? Aí vem o versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocado, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, e se vos guardardes. Ele termina dizendo saúde. Era uma carta que Tiago, em nome da igreja de Jerusalém, escreve às igrejas da época: abstenhai-vos de práticas de relações sexuais ilícitas, de animais sacrificados, de ídolos, e servi a Deus em novidade de vida, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é o homem que vai alcançar a salvação, é a salvação que vai alcançar o homem. Basta tão somente ele crer. E pela graça de Deus eu pergunto nesta noite: quem já creu neste evangelho para receber a salvação? Abra a boca, glorifique ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a graça, deixa eu me encaminhar para o final,
é um presente que traz salvação a todos os homens. O que é a graça de Deus? Todos vocês sabem. A palavra graça, do grego charis ou charis, significa favor, bondade, dom imerecido. Olha o que significa a palavra graça: favor, bondade, dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Quem entende esse mistério de Deus? Então, graça é isso. A graça descreve, amados irmãos, a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. É uma iniciativa de Deus. Ele olhou do céu para a terra, viu que todo mundo estava perdido. Eu vou mandar o meu filho para se sacrificar, para morrer pela humanidade, para recuperar, para restaurar, para religar o homem a Deus através do seu sacrifício. Ele veio, ele morreu, ele se sacrificou em meu e em seu lugar, e hoje nós estamos religados a Cristo, religados a Deus. Aquilo que estava perdido foi achado, o que estava morto foi revivido, o que estava perdido foi encontrado com Deus. Nós estávamos irreconciliados, mas Ele nos reconciliou consigo, não porque nós somos bons, é porque a graça dEle nos alcançou, a misericórdia dEle nos alcançou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então isso é graça, não por obras, não é por os nossos méritos. Se fosse assim, nós não conseguiríamos, irmãos. A nossa justiça, diz a palavra de Deus, ela é considerada como um trapo de imundícia. Nós não conseguiríamos, mas a graça de Deus nos alcançou. É como se nós não devêssemos mais nada, é como se nós nunca tivéssemos feito nada ruim. Por quê? Porque Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos purificou. Agora, siga em frente, siga em frente. Não desista da tua caminhada. Seja grato a Deus, sendo fiel a Ele, cumprindo o propósito que Ele tem para você nessa vida. E aí é onde entra a obra missionária, irmã Lucília. O pastor convidou para um trabalho de evangelismo que acontece aqui na nossa área todo segundo domingo. Nós estamos fazendo esse trabalho já há uns 3, 4 domingos. Você está convidado. Seja grato a Deus, reconhecendo o que diz o apóstolo Paulo: dê de graça. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Se tem um trabalho na igreja de evangelismo, participe. Se tem um grupo familiar, participe. Envolva-se. Se envolva, não como um saco de batata, mas como purê de batata. Porque o purê de batata é diferente do saco de batata. O saco de batata está lá várias batatas, mas o purê, a batata vai ser esmagada, vai ser cortada, vai ser despedaçada, vai estar envolvida no purê. Se envolva como o purê de batata, não como o saco de batata, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu já contribuo, eu já faço, eu dou o meu dízimo, é de responsabilidade dos líderes. Não, todo crente precisa produzir fruto. Você foi chamado para gerar fruto, para gerar ovelha, crente. Quem entende esse mistério de Deus aqui, glorifica o nome do Senhor. O que é que você tem gerado para o reino de Deus? O que é que você tem produzido no reino de Deus? Não espere só do pastor, que ele não vai dar conta de fazer sozinho, só do dirigente ou do seu líder. Se envolva como a batata que faz parte do purê. Se envolva. É um evangelismo no domingo à tarde? Conte comigo. É no grupo familiar? Eu vou estar lá, eu vou abrir um grupo familiar na minha casa, convidar os meus parentes, meus amigos, os casais, vou criar um grupo de família, um grupo de casa. Se envolva, não espere que o pastor determine o que você tem que fazer. Sinta de Deus a chamada para realizar a obra de Deus, porque Deus quer contar comigo e com você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Como eu queria que todo crente estivesse aqui ouvindo essa palavra. Mas pastor Rodinei, compartilha essa palavra nos grupos de WhatsApp, para que todo crente se envolva. Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, porque você já foi alcançado pela graça de Deus. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, nos perdoou. Hoje nós vivemos em novidade de vida. Eu não estou dizendo que você não enfrenta luta, não enfrenta problema, mas você pode contar com aquele que pode resolver o teu problema, pode estender a mão, pode te abraçar, renovar as tuas forças na hora que você mais precisar.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Então, diante disso, da graça de Deus que é universal, Ele nos separou para buscar as almas perdidas, que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. A graça é para todos. Diga comigo, a graça é para todos, sem exceção. Para toda a humanidade. Basta só você olhar e ver, esse aqui pode dar um crente. Pode dar um crente. Pode dar um evangélico, um cristão. Todos podem dar. Deus faz do pobre miserável. Estava Zaqueu lá, o cobrador de impostos. Subiu na árvore para ver Jesus passar. Desce daí, Zaqueu. Eu vou pousar em tua casa. Fizeram uma reunião. Porque das grandes coisas que Deus fez, Ele fez na casa, ao lar, em volta da mesa. Estava Jesus participando. Olha, Zaqueu, perdoados estão os teus pecados. Mas como é que tu perdoa pecados? Eu vim buscar e salvar os perdidos. Os sãos não necessitam de médicos, e sim os perdidos. Então a salvação é para os perdidos. Se você já é crente, continue vindo para a igreja. Continue se congregando, adorando, fazendo culto doméstico, fazendo o que for necessário. Mas lembre-se que há almas, que existem almas perdidas, que precisam lhe ouvir. Precisam de que você estenda a mão, que você compartilhe o amor de Deus que está dentro de você. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Então a salvação é para todos. O Concílio de Jerusalém confirma que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios, mediante a fé. Como disse o próprio apóstolo Pedro no versículo 11, que eu já li aqui. Mas cremos, somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. É pela fé, é pela graça. E pela graça de Deus, você e eu já fomos alcançados. Diante dessa graça que é universal, ela é universal. Ela alcança todas as nações, a todos os povos, todas as tribos, a todas as religiões. A salvação é para todos. Diante dessa graça tão ampla e tão suficiente, irmão, não precisa de mais nada. Ela é suficiente. É maravilhoso isso. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer a nossa parte, porque nós vamos ser tentados para desistir, para desanimar, para pecar, para desobedecer. Não. Entrou no caminho, siga no caminho. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Siga no caminho. Mas a graça de Deus, ela te reconcilia com Deus. Se você errar, pecar, falhar, não se desespere. Filhinho, não pequeis. É o que disse João, escrevendo na sua carta. Se eu não me engano, capítulo 2. Se todavia pecardes, vocês têm um advogado. Fiel, verdadeiro, que nunca perdeu uma causa. Que quando o inimigo lhe acusar, dizendo, isso aí está perdido, isso aí não tem jeito, Jesus vai mostrar as cicatrizes de suas mãos, dizendo, esse aí, esta daí, eu comprei com o meu sangue. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta aí, Jesus está dizendo para o nosso adversário, o acusador. Se nós imaginarmos aqui um cenário de uma ilustração de um júri, lá está o acusador na figura do advogado ou na figura do promotor. Isso aí cometeu isso, cometeu aquilo. Jesus vai mostrar como aquele que vai para absolver. Esse aí eu já paguei o preço com o meu sangue, com a minha vida. Eu paguei o preço. Você não merecia, nós não merecíamos, mas Ele nos resgatou. Aleluia. Então a graça, ela é suficiente. Somos chamados, amados irmãos, não apenas a receber essa graça, mas a viver sob o seu governo, a autoridade da graça de Deus. Porque quem anda com essa graça, se aproxima de Deus, lembrando que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o temem. Quem anda nessa graça não vai viver pecando, não vai viver em dúvida, na indecisão da vida, nos conflitos da vida. Não, ele acredita, ele confia. A sua confiança está no Senhor. Como diz o texto sagrado em Salmos, que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem anda debaixo da graça de Deus confia. Quem anda debaixo da graça de Deus acredita. Quem anda debaixo da graça de Deus tem força. Custe o que custar, venha o que vier, mas ele vai cantar do outro lado o hino da vitória. Ele vai cantar, vai pular, vai como dançar como Miriam dançou, com o hino da vitória, porque ele serve a um Deus que tem plena certeza, absoluta convicção que Deus não lhe abandona.
que Deus não lhe deixa sozinho. Meu irmão, o choro pode durar a noite todinha, mas ao amanhecer, ao alvorecer, você vai sorrir, você vai cantar, você vai exaltar, você vai jubilar, porque você serve a um Deus que te deu graça e que te alcançou com a sua graça. Glória a Deus. Então essa graça, ela é suficiente. Suficiente. A graça que salva também ensina. A graça que salva também corrige. É por isso que nós somos corrigidos por Deus. Nós somos confrontados pelo Senhor a não praticar o pecado, a não viver debaixo do pecado, do jugo do pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aonde o pecado abundou, a graça de Deus fez o quê? Superabundou. É um superlativo aí, amado irmão. Olha o que Deus diz, olha, a graça abundou, o pecado abundou, o pecado maltratou, o pecado escravizou, mas a graça perdoou, a graça resgatou, a graça libertou, a graça superabundou. O pecado está grande, a graça é maior. O pecado é imenso, a graça é maior, porque a graça de Deus superabundou para libertar você das algemas do pecado, da escravidão. Oh, glória a Deus. Quem foi alcançado? Quem foi alcançado por essa graça? Então a igreja que foi alcançada pela graça, o crente que foi alcançado pela graça de Deus, todos que aqui estão, os que estão em casa, que não vieram por conta do jogo do Brasil, os que estão em casa porque não vieram porque adoeceram, ou porque estão viajando, ou porque estão trabalhando, ou porque qualquer outra razão, aqueles crentes que foram alcançados pela graça, devem entender que você foi chamado para frutificar. E a obra de Deus é uma obra importante, necessária e missionária. Você pode dizer amém? Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, que é o nosso modelo, a plataforma, a base das missões transculturais da igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, observamos que ela serve de modelo para a igreja da congregação de Getsemane, para a igreja Assembleia de Deus em Bacabal, no Maranhão, no Brasil e no mundo. As igrejas locais. Era uma igreja que orava. Nós aprendemos hoje de manhã. Na escola, quem foi que veio aqui para a escola dominical? Glória a Deus. Que não vieram, participe da EBD. Era uma igreja que orava. Que mais? Jejuava. E tinha discernimento missionário. Orientada pelo Espírito Santo. Será que é essa igreja que nós precisamos? Uma igreja que ora. Quando o pastor convocar o jejum, crente, jejum, crente. Convocou para uma campanha de oração, crente, participe da campanha de oração. Venha para o círculo de oração, que as amadas irmãs estão aqui todas as terças-feiras. As orações da tarde, 5 horas, não sei nem se ainda está tendo. Está tendo, glória a Deus. De manhã, participe. A igreja orava, jejuava e tinha discernimento do Espírito Santo. Por isso que ela escolheu entre os melhores. Nós temos aqui, e aí a oração da igreja, irmã Anite. Olhe para mim, irmã Anite, a senhora que é a dirigente do círculo de oração e as demais irmãs. A oração da igreja tem que ser assim: Senhor, desperta o desejo missionário nos nossos jovens. Nos nossos jovens, adolescentes. Porque fazer missões não é tão simples. Sair da sua, nós vimos que tem um medo, tem de sair do meio da família, do conforto familiar, do choque cultural, da hostilidade lá fora, lá no mundo, da perseguição. Tem países aí que se o missionário pregar publicamente, ele vai preso ou morto. Então tem que ter uma chamada muito forte dentro da gente. A gente tem que entender isso. Tem que ter uma chamada. Você vai abrir mão de muitos sonhos, talvez de ser um advogado, de ser um médico, de ser qualquer outro profissional liberal, de ter um concurso público, de ter uma estabilidade, de ser um empresário, ter uma estabilidade econômica, às vezes até de ter uma família, porque em alguns casos o missionário abre mão da própria família para fazer, não estou dizendo que tem que acontecer isso, porque o ideal é que vá o casal para fazer a obra missionária. Então a irmã Anite é uma igreja,
A nossa oração tem que ser assim: Senhor, aquece os corações. Os idosos que estão aqui, eu não me incluo ainda nesse grupo, porque eu só tenho 56 anos. Os idosos que estão aqui podem ir fazer missões? Podem, mas acho que o Benoni é o mais velho aqui, né? Não vem nem um idoso hoje, né? Os irmãos que têm 60 anos, 70, as irmãs, 80, podem fazer missões? Podem, e devem. Mas a vida já está chegando para o final, irmão. Quem já está com 80 anos, a vida já está chegando ao final. Não é verdade? Então nós temos que orar para Deus levantar adolescentes, crianças, jovens. Vocês entenderam? Aquecer o coração. Então a igreja lá em Antioquia, ela orava. Ela jejuava. Ela tinha a orientação do Espírito Santo. Discernimento espiritual. E entre os melhores, ela separou quem? Os melhores. Apóstolo Paulo, nada mais do que o apóstolo Paulo, e o seu discipulador Barnabé. Eu digo, irmãos, que todo Paulo precisa de um Barnabé. Todo Paulo. Porque quando Paulo se converteu, ele queria logo trabalhar. Aquele crente animado, cheio de fervor, coração ardendo. E os irmãos de Jerusalém não entenderam isso. Ficaram com medo. Logo quando Ananias recebeu lá em Damasco a ordem de Deus para ir visitar Saulo na rua lá e impor as mãos. Mas, Senhor, Saulo é um perseguidor, ele mata crente. Não duvide, porque ele é um vaso separado para fazer a minha obra. Então, quando Paulo se converteu, ele estava todo animado, entusiasmado, cheio do Espírito Santo. Barnabé sempre acompanhava o apóstolo Paulo, orientando, discipulando. Barnabé era um homem, era um discípulo simples, comum, mas que tinha posses, fazendas. Ele vendeu as suas posses, vendeu as suas fazendas e colocou aos pés dos apóstolos. Ele estava envolvido como purê de batata na obra missionária. E Paulo pregando ali em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. Não, isso não está certo, esse menino é um menino na fé. Embora Paulo tenha sido um homem muito intelectual, preparado, mas é um menino na fé. Combinaram com os discípulos, vamos mandar ele para a casa dele, de volta. Compraram a passagem dele e mandaram ele para Damasco. Né? Ele era de Damasco. Mandaram de volta. Barnabé, na primeira oportunidade, depois de alguns anos, se eu não me engano, 11, 13 anos, Barnabé foi atrás de Paulo, porque ele sabia do potencial que tinha o apóstolo Paulo. Mostrando que ninguém pode desistir de ninguém. Alguém se desviou, vá atrás. Estou cobrando o pastor Rodinei isso aqui, porque ele é o dirigente da congregação. Faça um culto desviado, pastor. Organize o culto desviado para que nós estejamos indo em alcance, em busca dos irmãos que estão desviados. É o maior número do que os que estão aqui hoje. Então, Barnabé foi em busca de Paulo. Trouxe-o consigo para Corinto, depois para Antioquia. E Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Foi um homem muito usado por Deus. Depois de Jesus, só Paulo. Depois de Jesus, só Paulo. Porque Barnabé acreditou. Então você olha para um irmãozinho, um jovenzinho, talvez não dê nada. Ore por ele, invista. Invista na música. Minha esposa estava dando uma ideia para mim hoje, eu vou compartilhar com vocês, para a gente criar uma escola de música aqui. Chega numa congregação da área, não tem ninguém para tocar. Vamos criar, vamos convidar outros para ensinar, criar uma escola. Vamos multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Para que esses adolescentes possam trazer outros adolescentes, outros jovens, se envolver, formar discípulos. Esse é o papel da igreja. Então, meus amados irmãos, eu concluo essa reflexão dizendo que a graça, ela é suficiente. A igreja de Antioquia é uma igreja que envia seus missionários, que enviou seus missionários, impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé. Isso mostra que a igreja participava ativamente do envio. Nós, como igreja local aqui, embora a gente não tenha, assim, autonomia plena, porque nós pertencemos à igreja de Bacabal, que tem como presidente o pastor Raposo. Mas eu tenho absoluta certeza, se nós nos mobilizarmos aqui, em comum acordo com a nossa Secretaria de Missões, que tem uma coordenação, pastor George, da qual a irmã Lucília faz parte, e dissermos assim, olha,
Nós queremos sustentar um missionário na Bolívia, no Peru, na Venezuela, na África. E a igreja da Getsemane tem potencial para isso. Tem potencial, porque nós somos a congregação que maior número de oferta. Dízimo é uma bênção. Tem potencial para isso. Eu estou colocando isso aqui como uma possibilidade, como uma hipótese, mas que se nós orarmos, Deus vai falar. Mas para além disso, vamos orar para que Deus levante jovens, esses irmãos que estão aqui, os que não vieram hoje, adolescentes, para serem enviados para a obra missionária. A missão, ela é urgente. Sabe por que nós devemos fazer isso? Continuar orando, continuar contribuindo. Porque se nós não formos, se nós não fizermos, Deus levanta outro para fazer em nosso lugar. E como nós já fomos alcançados pela graça de Deus, quem foi alcançado pela graça de Deus aqui? Então vamos compartilhar o grande amor de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Convidar aqui a irmã Lucília para fazer uma oração. Se você pode ficar de pé, não encerrando, depois a gente vai. Não, já é 8h10, né? Vamos encerrar. Vamos encerrar já. A Lucília vai orar, lhe apresentando os jovens, para que Deus traga esse calor, esse desejo ardente no coração. Mas esse é um pedido que eu deixo aqui, especialmente para a igreja e o círculo de oração. Minha irmã Enite, compartilhe isso no círculo de oração. Que nas orações apresentemos diante do Senhor a obra missionária e a nossa juventude, adolescente, criança, para que Deus levante. Antes de orar, tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Para reconciliar-se com Deus? Se tiver, vem aqui à frente agora. Aproveite esse momento, essa oportunidade. Convide aí, irmão, essa pessoa que está do seu lado. Veja se já é crente. Já aceitou, né? Quantos ainda precisam de oração? Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, Deus de poder. Senhor, estamos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, pela palavra maravilhosa, Pai, que o Senhor nos concedeu essa noite, meu Senhor. Deus, eu te apresento os teus servos aqui, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, meu Senhor, que aqui possa levantar missionário para fazer a tua grande obra, meu Senhor da glória, que o Senhor possa capacitar, Jesus, os jovens, meu Senhor, que o Senhor possa capacitar as senhoras, meu Pai, Jesus, que o Senhor possa botar o desejo no coração de cada um de nós, Senhor, para fazer a obra missionária, Senhor, que o Senhor venha nos alegrar, meu Pai, para fazer a tua grande obra, meu Senhor da glória. Deus, obrigado, Senhor, por fazer parte, Senhor da glória, dessa igreja, meu Deus. Obrigado porque o Senhor um dia nos salvou, nos chamou, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos alegra todo dia na tua presença. Abençoa a nossa família, abençoa em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai amado, essa noite os nossos lares, Senhor, as nossas famílias, meu Senhor, nos guardando, nos livrando, nos salvando, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita também os missionários, Senhor, que estão trabalhando, fazendo a tua obra em lugares distantes, Senhor, que a tua mão possa estar sobre a vida dele, sobre a família deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles venham se alegrar na tua presença, Pai, e que eles possam andar na tua presença em nome de Jesus, e possa ganhar muitas almas para o teu reino em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, cada um que está aqui essa noite e nos leva em paz em nome do Senhor Jesus e nos dá uma noite de sono tranquilo e de revelação na tua maravilhosa presença. Nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, eu já vou impetrar a bênção apostólica, mas o pastor pediu para nós darmos 2 avisos. Primeiro aviso é que terça-feira haverá o culto de ensino aqui na congregação Getsemane, o culto de ensino de toda a área. E aí nós teremos a presença do pastor Fernando, que é de São Paulo. Na verdade, ele é daqui e reside atualmente em São Paulo, que vai estar ministrando. E a cantora é a irmã Meire, tá bom? Nós queremos convocar todos os vocais, né? O vocal Osama, o Lírio dos Vales, para nós estarmos aqui presentes. O outro aviso, irmãos, é rápido, pode ficar como está, é a nossa IBF, que vai começar do dia 8 ao dia 10. Será na parte da manhã, a partir das 8 horas,
e será ali na escola São João Batista. Se você que tem aí uma criança que ainda não inscreveu ela, você pode entrar em contato conosco, com as tias, porque há uma inscrição para que você possa fazer e participar da EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Esse ano nós estamos abordando o tema Jesus a bordo. Glória a Deus. Com Jesus navegamos seguros em qualquer tempestade. Relembrando, dia 8 ao dia 10, quarta-feira, quinta e sexta, estaremos ali na escola São João Batista a partir das 8 horas. O pastor também pediu para informar sobre a nossa campanha em prol do Centro de Convivência da Área 5. Eu não sei se vocês já estão vendo, ou melhor, já viram, né? Nós estamos postando alguns vídeos. A nossa cozinha já está mais ou menos aí com 80% da conclusão da parte estrutural. E você que colocou seu nome, deixa Deus lhe usar. Se você ainda não faz parte dessa campanha, nos procure, tá bom, irmão? Faça parte em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, estamos avançando. Levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre você e a sua família, e todos digam amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã. Só lembrando, irmão, ninguém triste, porque a nossa alegria é Jesus.